Quando a gente vem a esse mundo, quando a gente nasce, a gente traz uma carga psicogenética. O que quer dizer isso? Você traz a informação no seu DNA de todas as características físicas, né, dos seus ancestrais, como também a questão de crenças, hábitos, emoções e tudo mais. Nós já trazemos isso na nossa carga genética, tá? Então, isso posto, por isso que a gente tem uma série de pessoas que repetem ali incessantemente o comportamento dos ancestrais, ainda que não os tenham conhecido, ok? Partindo dessa linha, quando a gente nasce, a gente tem interpretações dos fatos que se desdobram à nossa frente. E essas interpretações, elas são emocionais. Então, por isso que geram crenças nucleares ali de desamparo, de desafeto, de desvalor, né? Em que a criança não se sente valorizada, o bebê, mesmo no ventre, até os 7 anos mais ou menos, em que não se sente amparado, não se sente olhado, cuidado, acolhido, ele não se sente amado, sente que falta amor, porque só o amor que cuida, que acolhe. Por alguma razão, desencadeou uma crença de desamor, de desamparo e de desvalor. Se sente inferior aos irmãos, a sei lá quem. Essas interpretações, elas podem ter a ver com a realidade. Pode ser que os seus pais tenham realmente feito diferença entre os filhos. Só que o pulo do gato aí está na seguinte situação. A criança, o bebê, ele não tem competência de buscar na fonte correta aquele amor, aquele amparo e tal, porque ela realmente está vulnerável aos pais ou aos cuidadores, certo? Só que quando você cresce, você se desvincula daquela necessidade que você tinha de amparo e você passa a ser responsável por si mesmo. Mas aí é que está o ponto. Ninguém te fala como você faz isso. Nós não temos uma escola emocional que vai nos ensinar a ter um auto-amparo, a ter a autovalorização e o auto-amor, que é o amor próprio. Nós não temos uma escola disso. A gente é jogada na fase adulta, sem maturidade nenhuma, e como a gente se sentiu desamparado, desvalorizado e desamado lá na primeira infância, nós vamos aprender o mecanismo de fuga da realidade, que é procurar nas coisas vãs, nas coisas obsoletas, nos vícios, a satisfação momentânea daquela falta. Como se você fosse uma casca de ovo vazia. Então, essa busca por preencher no lugar errado vai fazer com que a gente caia no vício do álcool, um cigarro. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, mas o cigarro é meu companheiro. Mas você precisa de um companheiro? Entende que ali existe uma falta? Então vamos lá. Eu como demais para preencher meu vazio. Porque o bem-estar que me faz a ingesta daquele alimento me preenche aquele vazio. Então, eu como demais, eu bebo demais, eu fumo, eu tomo remédio demais. E esses vícios todos, os quais nós, seres humanos, caímos por não saber onde a pergunta que vale milhões. Onde é que eu vou preencher este vazio existencial que não nas coisas? Vício também em relacionamento, em sexo, vale também, tá bom? Eu fiz aqui muitas anotações porque eu não quero perder um pontinho para falar com vocês. Vício também que é muito legal, ó. Vício em rede social, vício em fofoca, vício em compras, consumismo exacerbado, em ficar se preenchendo de cursos, de eventos. Quando que eu sei que é um vício, tudo isso daí? Companhias, amigos. Quando eu sei que é um vício e que não é uma coisa boa, porque uma viagem pode ser boa, mas também pode ser algo que esteja no vício.
quando aquilo não tem sentido nenhum, entendeu? Quando você está na companhia das pessoas é para preencher o seu vazio o tempo todo. Eu não fico nunca no silêncio, eu não me permito o silêncio, então eu ponho qualquer companhia, qualquer pessoa serve, porque eu tenho um desespero em estar na minha própria companhia. Então eu compro demais, eu vivo estourada em cartão de crédito, não sei nem no que eu tô comprando, bobageiras todas, tô comendo muito, ficando com sobrepeso, quer dizer, não como que presta. Mas veja que aqui eu não estou querendo que você se sinta culpado pelo que está acontecendo. Por quê? Porque nesse ponto que nós estamos agora, a culpa não vai fazer a gente mudar. O que vai fazer a gente mudar é a intenção de mudar e entender que não é culpa da indústria alimentícia. Então, assim, eu não vou culpar terceiros, eu vou assumir a culpa, mas sem ser aquela culpa de se chicotear. É uma responsabilidade que eu assumo, porque aí, quando eu assumo a responsabilidade, eu consigo alterar esta programação. Enquanto for culpa do cartão que está me roubando as taxas, enquanto for culpa das propagandas de cerveja, das pessoas que bebem muito isso, como que eu vou fazer se eu não consigo? Eu saio com meus amigos, eles bebem, eu não vou beber? Então a culpa é deles. Enquanto eu não entender que esta mecânica pertence a mim, porque eu posso dizer não, eu tenho esse poder e eu tenho o poder de mudar e eu consigo mudar este hábito, eu vou continuar vítima da situação. E a vítima não me interessa aqui, porque eu não consigo trabalhar com a vítima. Mas, se você entende que você pode ser responsável por mudar essa programação, sem se autoflagelar, mas entendendo a mecânica do funcionamento da sua mente, aí sim, a gente vai sair desse ciclo vicioso, tá? E a gente vai parar de suprir as demandas com esses suprimentos que são nocivos e a gente vai para a fonte. Já resolvendo uma questão, a gente entende quando a gente é pequenininho ali, bebezinho, tá na mão dos outros, que a fonte de suprimento são os pais. Num certo ponto, eles são, num certo ponto. Mas quando a gente é adulto e entende o âmbito de uma forma um pouco mais profunda, a gente entende que a fonte não é os pais. A fonte é o Criador. Esse Criador, enquanto uma consciência superior, enquanto uma energia essencial, energia escalar que jaz dentro de nós. Quando você acessa esta fonte interna, e esta fonte interna, ela é acessada depois que você entende as barreiras que você coloca para acessá-la, e essa conscientização já faz você acessar, e você precisa querer e fazer voto de querer acessar, porque você tem o livre-arbítrio de não acessar, bom? Você tem o livre-arbítrio de não acessar e continuar do jeito que tá e tá tudo bem, ok? Ninguém tem nada com isso, é um direito seu e tá tudo certo. Mas se você quiser, você precisa fazer um voto de querer acessar, tá? E aí precisa ter ações para isso, tá? Você vai tirando, porque, gente, veja bem, quando você descobre a fonte, você não precisa mais procurar fora. Então não é que você vai deixar de comer, não é que você vai deixar de passear, de comprar coisas, mas é diferente quando você está fazendo essas coisas para suprir uma carência de um vazio interno, ou quando você está fazendo aquilo porque aquilo é bom, né? Eu não estou falando, obviamente, dos vícios muito nocivos que tem que ser cortados, obviamente, né? Mas eu estou falando porque não dá para você parar de comer, você vai ter que comer para sobreviver. Mas eu estou falando que quando você supre essa demanda interna, você passa a conseguir se alimentar de forma mais saudável. E aí sim faz sentido você buscar novamente um médico, um nutricionista, porque aí você vai conseguir fazer aquela dieta. O problema é que todo mundo sabe e ninguém consegue. Por que ninguém consegue? Porque está desesperado tentando suprir a demanda de carência que tem internamente. O problema é que nem sabe que é carente. Esse que é o problema. Nem sabe que é carente. Nega a carência, tem a censura de ver que é carente, tá?